Sabe, às vezes uma única decisão judicial, daquelas bem intrigantes, pode abrir uma janela para uma história de décadas. Uma história sobre poder, sobre influência e sobre o legado de um sistema de justiça que parece ter sido capturado. E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Para a gente começar a entender, tudo parte de uma decisão judicial recente e, convenhamos, bem severa, num processo de família lá em Varginha, Minas Gerais. Basicamente, a ordem judicial negou o contato presencial e limitou a relação familiar a chamadas de vídeo diárias. Essa decisão, que aparentemente foi tomada sem um fundamento técnico muito claro, levanta a questão principal que vai guiar toda a nossa análise. Afinal, como é que um tribunal chega a uma conclusão dessas? Ok? Vamos mergulhar nisso. E para começar, a gente precisa entender quem são as figuras centrais envolvidas nesse caso mais recente. Então, de um lado, a gente tem o juiz responsável pelo processo, Antônio Carlos Parreira. Do outro lado, o advogado da parte contrária, Márcio Vane Benfica. Só que a relação entre eles, como vamos ver, vai muito além dessa sala de audiências. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque o sobrenome Benfica carrega um peso enorme no sistema judicial de Varginha. Essa volta no tempo nos leva direto a alguns documentos que eram sigilosos, mas que agora estão disponíveis no Arquivo Nacional. E eles detalham alegações muito, mas muito graves contra o então juiz Francisco Benfica e um aliado político dele. As alegações eram tão pesadas que a dupla acabou ganhando esse apelido nada lisonjeiro, o que já sinalizava um clima de medo e uma percepção de corrupção muito fortes na região naquela época. Essa linha do tempo aqui mostra bem a gravidade da coisa. A investigação oficial nos anos 70 documentou de tudo: abuso de poder, manipulação. Em 74, um relatório do próprio Ministério da Justiça chegou a declarar o juiz Benfica indigno do cargo. Tinha até acusação de intervenção para soltar traficantes. E no fim das contas, a votação para tirar ele do cargo falhou por um único voto. Um voto. Isso é fundamental para a gente entender a impunidade que veio depois. E essas imagens aqui deixam uma coisa bem clara. Não se tratava de fofoca ou boato. Eram preocupações sérias, documentadas, nos mais altos níveis do governo federal da época. Certo, agora vamos conectar os pontos. Como é que essa quase responsabilização lá no passado se liga diretamente com a estrutura de poder que existe em Varginha hoje? Acontece que a ponte entre o passado e presente é uma instituição muito conhecida na cidade, a FADVAN, a Faculdade de Direito de Varginha. E essa faculdade, cofundada justamente por aquelas figuras da investigação dos anos 70, acabou se tornando o centro de todo o ecossistema jurídico da região. E aqui que a teia de conexões fica explícita. Pensa bem, o juiz do caso, Parreira, é um ex-aluno celebrado da FADIVA. O advogado, Benfica, é o vice-presidente da fundação que controla a faculdade. Eles estão sempre juntos em eventos, dividindo palcos, recebendo homenagens. E isso vai criando uma rede de lealdade profissional e social que obviamente se estende para fora dos muros da faculdade. E toda essa rede de relacionamentos próximos cria exatamente o cenário que, no direito, a gente chama de suspeição. É quando a imparcialidade de um juiz pode ser razoavelmente questionada por causa dessas relações externas, o que acaba comprometendo o direito a um julgamento justo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: como é que todo esse histórico, toda essa rede de poder muda a nossa percepção sobre aquela primeira decisão judicial que parecia tão estranha? De repente, aquela peça do quebra-cabeça que não fazia sentido, a decisão de limitar o contato a videochamadas, agora se encaixa. Vista através dessa lente, ela deixa de ser só uma anomalia jurídica e se torna um ato que, no mínimo, precisa ser olhado com muito mais atenção. E tem uma frase do material de origem que resume isso de uma forma muito poderosa. A de que a impunidade lá nos anos 70 não foi um evento isolado. Ela foi, na verdade, a fundação de uma nova estrutura de poder. Ou seja, o que isso sugere é que aquela dinâmica do passado não ficou para trás. Ela evoluiu, se transformou nessa captura institucional de hoje e continua impactando a vida de pessoas reais, agora mesmo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. Quando a base, o alicerce de um sistema de justiça é a impunidade, o que afinal pode ser construído em cima disso? Quais são as consequências ao longo prazo quando a integridade de uma instituição é comprometida desde a sua raiz?